Quero que você ore comigo nesse momento. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Respira fundo, de verdade, respira fundo aí onde você estiver. Oxigena um pouquinho aí. E aquieta a tua alma. Lança as tuas ansiedades agora diante do Senhor. Desacelera aí os teus pensamentos. Senhor, venha na pessoa do Teu Espírito Santo nesse momento, sobre cada pessoa, sobre cada alma aflita, sobre cada alma inquieta, Senhor, sobre cada pensamento e sentimento acelerado, e que o Senhor possa, nesse momento, derramar a paz que excede todo entendimento, e que toda ansiedade seja lançada diante de Ti, Pai, para que nada possa arrebatar, para que nada venha sabotar, ó Deus, a nós mesmos, nas nossas emoções, mas que mente e coração possam estar cativos à Sua voz, possam estar cativos à Tua palavra, Senhor, e que o Senhor tenha plena liberdade de se mover e de se manifestar no nosso meio, Pai. Que o seu coração seja terra fértil para acolher a semente que o Senhor vai lançar essa noite, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Queridos, deixa eu falar para vocês. Hoje tem uma palavra muito linda e muito de Deus, eu creio, e que ela hoje vai mirar a sua vida. Amém? Você é o alvo dessa palavra, e eu sei que nós chegamos aqui de muitas maneiras. A diversidade de situações que nós chegamos aqui são muitas, tá certo? Cada um dentro da sua realidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se permita hoje ser alcançado pela palavra que Deus tem para você. Não ache que é mais uma palavra. Pode ser uma palavra que pode virar a chave na sua vida. Isso depende de você. Então, que hoje você possa estar sendo uma esponja espiritual naquilo que Deus quer falar com você. E que nada venha se perder. Eu preciso muito da sua atenção. É uma palavra simples, mas se você pegar as chaves dessa palavra, eu creio que Deus pode dar um grande upgrade na sua vida espiritual. Amém? Amém. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 13, a partir do verso 6. E eu quero que você fique bem atento, tá certo? Diga à pessoa que está do seu lado direito, diga para ele, não me atrapalhe. Agora diga para o lado esquerdo, você não vai roubar o que Deus tem para mim. Chamou de ladrão assim, né? Mas é isso mesmo, tá? Porque olha, vai ter muita coisas, assim, muita revelação de Deus hoje. De coisas que você já leu, e releu, e releu, e releu. E hoje o Senhor vai descortinar hoje, de uma forma muito tremenda. E Deus, Ele expressa o amor dEle fazendo isso para você. Amém? Lucas 13, verso 6, diz: Então Jesus proferiu a seguinte palavra: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando
Ocupando o quê? Ocupando como? É isso mesmo que está escrito? Inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Queridos, hoje eu quero falar sobre raízes. E quero falar hoje sobre raízes profundas. Tá? E não tem como a gente falar sobre raízes sem referenciar algumas espécimes de árvores que a Bíblia revela com muita riqueza. E dentre elas, nós já chegamos a falar aqui sobre algumas delas, tá certo? Hoje eu vou falar especificamente sobre a figueira, porque é a que trata esse texto. Mas nós já falamos sobre a oliveira. Nós já falamos que a oliveira, ela é tida como a árvore da eternidade, a árvore que não morre. E nós já falamos tantas riquezas sobre a oliveira, né? Você sabe que tem oliveira ainda hoje que tem 2.850 anos. Nós temos oliveiras em Jerusalém que elas são milenares. É uma árvore que diz que ela é uma árvore que não morre. A gente já ministrou sobre a oliveira, mas hoje eu vou falar sobre a figueira, que é sobre o que esse texto ele quer falar, né? E a figueira, ela tem uma importância muito grande, porque o próprio Jesus, ele, em uma de suas palavras, ele disse: olhai para a figueira. A figueira, ela tem uma importância muito grande. E em Lucas 21, verso 29, quando Jesus fala sobre isso, Jesus está apontando para Israel e está dizendo que os ciclos e as estações, eles são cumpridos através de Israel. E estabelece Israel como essa figueira, e que a gente tem que olhar para Israel. E Lucas 21, 29, ele diz: ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Então Jesus, especificamente, ele manda olhar para a figueira, mas manda também olhar para outras árvores. Porque, por certo, há ensinamentos, há fundamentos e há revelações que nós precisamos estar enxergando para aquilo que o Senhor deseja falar. E não tem como nos referenciar também a figueira como Israel, e nós também como a Israel espiritual de Deus, amém? Então a figueira pode ser você também, amém? Diga aí para a pessoa que está do seu lado: a figueira pode ser você também. Tá? Que você se veja nessa figueira, tá? E essa parábola, ela fala sobre isso, né? Embora pareça estranho, essa palavra fala que existia uma figueira plantada em uma vinha. Havia um parreiral. Quem sabe o que é parreiral aqui? Um parreiral era uma plantação de uvas, de vinha, e dentro do parreiral tinha plantado uma figueira. Então, talvez, aos nossos olhos, a gente possa imaginar, ela está plantada no lugar errado. Porque ali era plantação de videira, não é plantação de figueira. Mas era uma prática, muitas vezes, utilizada por aquele agricultor que queria que aquela figueira, ela pudesse ter o mesmo cuidado que as vinhas estariam tendo. Então ele plantava aquela figueira para que o viticultor também cuidasse da figueira, assim como eles cuidavam da vinha. Mas diz o texto que por 3 anos ele foi tentar achar fruto na figueira e não conseguiu achar fruto. E aí, o dono
ele disse ao viticultor, ao agricultor, ele disse, olha, corta a figueira, porque ela é inútil para mim. Porque toda árvore que não dá fruto, queridos, o Senhor, Ele está expressando de forma clara isso para nós. Toda árvore que não dá fruto, que não frutifica, ela está ocupando inutilmente um lugar sobre a terra. Isso parece ser duro, né, irmãos? Sim ou não? Mas é isso que ele está dizendo. Mas tem um fato aqui interessante, é que dentro da cultura judaica, toda árvore, até que ela possa dar o seu fruto, se esperava pelo menos 3 anos para que ela dê fruto. As árvores que frutificam com mais rapidez, elas esperavam que a árvore desse depois do 3º ano. Caso ela desse fruto no 3º e no 4º ano, esses frutos, eles eram ofertados como primícias na casa do Senhor. Então, ao 3º ano, ela poderia até não dar fruto. Ao 4º ano, se ela desse fruto, esse fruto seria ofertado como primícia. E a partir do 5º ano, é que essa árvore, ela teria que dar fruto. Então, quando o viticultor chega aqui e diz que durante 3 anos ele vai lá, ele não consegue achar o fruto nela, isso já era a partir do 5º ano. Ou seja, a partir do 5º ano ela foi lá, no 6º ano foi lá, no 7º ano ele não foi. Ou seja, aquela árvore havia já 7 anos que ela não frutificava. E é interessante que aí revela mais uma vez a paciência de Deus, revela o perdão de Deus durante 7 anos. Mas quando se completa 7 anos, o viticultor, o dono da vinha chega para lá e diz, não, corta ela, porque ela está ocupando apenas um lugar na terra e está tirando os nutrientes daquela vinha ou daquela figueira que poderia estar dando fruto. 7. Por que 7? Porque 7 revela uma completude. 7 revela o número completo. 7 revela o perdão de Deus, quando Deus se referencia a 7 vezes 7, a 70 semanas, ou seja, revela algo de completude de Deus. Ou seja, é como se o Senhor estivesse dizendo, chegou no tempo da completude, agora não tem mais desculpa dessa árvore não está dando fruto, nós iremos cortá-la. E aí entra o viticultor, e o viticultor ele entra, e ele chega, e ele diz, olha, aguarda pelo menos por mais 1 ano. Por quê? Porque eu vou escavar ao redor dessa figueira e eu vou colocar adubo sobre ela para que depois de 1 ano nós possamos ver se ela dá fruto ou não. Se ela dá fruto, tudo bem. Se ela não der, podemos cortar. Queridos, muitas vezes a gente pensa que Deus está sendo severo. Mas a palavra de Deus, no que diz respeito a o que Deus cria como árvore frutífera e a expectativa da geração do fruto, é algo muito claro. Em João 15, o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele declara que eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, esse, o que é que diz? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não dá fruto, esse dá muito fruto. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas, muitas vezes, o que compromete, talvez, a árvore de não frutificar, muitas vezes pode ser a raiz. E é sobre ela que eu quero falar hoje.
O que o viticultor estava dizendo, ele está dizendo, olha, eu vou escavar aqui. Eu vou escavar aqui ao redor dessa figueira e eu vou tentar alcançar a raiz. Diga, alcançar a raiz. Porque esse era o objetivo do viticultor. Deixa eu fazer aqui algumas escavações. Deixa eu olhar aqui como é que se encontra essa raiz. Deixa eu tentar aqui dar um choque de produtividade nessa raiz. Deixa eu colocar aqui um NPK aqui dentro dessa raiz para que ela possa, talvez, tirar aquilo que esteja comprometendo a sua frutificação. E o intuito era esse. Ou seja, eu quero hoje estar aqui para te dizer que Deus está interessado com a tua raiz. Amém? O viticultor, ele está interessado na nossa raiz. E para isso, muitas vezes, é necessário fazer escavações para alcançar a raiz do problema. Para alcançar a raiz, às vezes é necessário escavar. Amém? Você está comigo? Você está comigo? Às vezes é importante escavar. Às vezes é importante a gente não se convencer apenas com aquilo que está sobre a superfície. E às vezes o viticultor tem que fazer escavações até que ele consiga alcançar a raiz. É o interessante que o apóstolo Paulo, entendendo essa necessidade de poder pensarmos que o comprometimento do fruto, ele está posto na raiz. Ou seja, não dá para pensar no fruto sem antes pensar na raiz. Se você tem alguma árvore que, por algum momento, ela deixou de frutificar, a primeira coisa que você tem que pensar é a raiz dessa árvore. Né? Romanos, capítulo 11, verso 16, diz algo e que fala da raiz. Ela diz, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se a raiz ela for boa, os ramos e os frutos também serão. Amém? Se forem santas as raízes, santas também serão os ramos. O fundamento, querido, está na raiz. A sustentação está na raiz. O alimento vem da raiz. A água vem da raiz. A raiz é quem sustenta tudo. Ei, você está captando? Você está começando a entender que o fruto, ele depende da raiz? Se não há fruto, é porque talvez a raiz esteja comprometida. E hoje a gente vai entender tudo isso de uma forma muito mais profunda. Sabe por quê? Porque quando você planta uma semente, e a palavra de Deus, ela dá pistas para nós e diz, se o grão de trigo, quando sepultado, ele não morrer, ele não produz? Ele não produz? E você sabe que é exatamente isso. Quando você pega a sementezinha e coloca ela sobre a terra, e coloca a terra, você está sepultando a semente. Amém? Você está dizendo que ela morreu, está sendo sepultada, e se ela está sendo sepultada, é porque ela vai produzir fruto. Amém? Amém? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não existe produção de fruto sem cruz. Não tem. A cruz é o precedente para a produção de fruto. Porque requer e declara que é a morte da semente. A semente tem que morrer. E se ela não morre, ela não produz fruto. Não existe fruto sem cruz, queridos. Não tem raiz. Raiz não cresce sem cruz.
E sem raiz não tem vida. Sem raiz não tem fruto. Sem raiz, os fatores externos. Pega isso. Sem raiz, os fatores externos matam a árvore. Sem a raiz, o que está do lado de fora pode matar a árvore. Isso é interessante a gente entender, porque aquela parábola do semeador, a gente precisa entender melhor isso. E hoje a gente vai entender ela. Marcos capítulo 4, verso 5, ela fala sobre a semente que caiu no solo rochoso. E vem comigo. Marcos 4, verso 5 diz: outra caiu em um solo onde a terra era pouca. Amém? A terra era pouca. Mas diz logo em seguida, e logo nasceu. Logo nasceu. Quando você planta a semente, a primeira coisa que cresce não é o caule, é a raiz. Todo mundo que foi criança fez aquela experiência do feijãozinho, né? O que é a primeira coisa que cresce? A raiz por baixo do feijão. Porque a raiz, ela precede. A raiz, ela precede. E aqui, essa parábola em Marcos 4,5 diz, a terra era pouca, mas logo em seguida diz, mas logo nasceu. Mesmo as terras, mesmo sendo um solo rochoso, com pouca terra, o que é que diz o texto? A planta nasceu. Amém? Aí diz, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, porque secou-se. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo tendo um solo rochoso, mesmo tendo pouca terra, a planta, ela nasceu, ela logo nasceu. O problema, então, não era a situação, talvez inadequada, do solo rochoso, da pouca terra, porque a planta nasceu. Mas diz o texto que o problema foi que não tinha raiz. E por não ter raiz, o sol veio e secou e a planta morreu. Então o problema não era a hostilidade do que estava ao redor. Não era a inadequação do solo. O problema simplesmente é que, mesmo diante disso tudo, não tinha raiz. Porque o problema não é o solo, o problema não é apenas o sol, o problema é a raiz. O problema é não ter raiz. Você está comigo? Esse é o problema. E a gente precisa entender isso. Há muitas árvores que elas têm raízes muito poderosas. E hoje você vai ver o que a figueira ela é capaz de fazer. E eu quero muita atenção agora, porque a gente vai apagar as luzes e eu vou passar para você um vídeo de 3 minutos. E eu quero muita atenção nesse vídeo, porque você vai ver coisas talvez que você nunca viu. E tem chaves nesse vídeo, tá bom? 3 minutos. Solta o vídeo, por favor. 99% da água doce do mundo encontra-se no subsolo. As maiores reservas estão na China, Rússia, África e Estados Unidos.
O aquífero Ogallala é o maior dos Estados Unidos. Estende-se do Nebraska ao Texas, cobre 450 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da Suécia, e chega a 150 metros de profundidade. Mas em muitos lugares do mundo, a água subterrânea está secando. Isso significa que pessoas, animais e plantas precisam ir mais fundo para conseguir o que resta. A próxima parada em nossa viagem subterrânea, a raiz mais profunda do mundo, 120 metros. Mpumalanga, África do Sul. Em uma encosta sobre as cavernas Eco fica um bosque de figueiras de 150 anos. Elas sobreviveram a um duplo desafio: crescer em rochas e sem nenhuma fonte de água aparente. Quando olha isso, parece que saiu do Senhor dos Anéis. Raízes e rochas normalmente não se misturam. Árvores geralmente crescem em solo fértil, mas o clima aqui é árido. Não há chuva durante metade do ano. As figueiras precisam de 23 litros de água por dia para sobreviver e até quebram rochas para conseguir. As raízes são geneticamente programadas para saber que a água se encontra abaixo delas. A ponta da raiz libera um tipo de lubrificante chamado mucilagem para suavizar a passagem da raiz. Conforme cresce, a raiz procura rachaduras e pontos fracos nas rochas. Figueiras contam com uma única raiz mestra para encontrar água. Essa vai bem fundo. A pergunta é: quanto? Bom, lá vamos nós, descendo para as profundezas da Terra. Quanto mais fundo, mais difícil, não é? Não é maravilhoso o que a Mãe Natureza faz? Só para procurar água? Puxa, essa raiz está meio esquiva. Tomara que a gente encontre alguma coisa mais na frente. Finalmente, Burroughs vê algo. Nossa, finalmente. A 37 metros de profundidade está o primeiro sinal de uma raiz de figueira. Demora 70 anos para a raiz chegar nessa profundidade. E quando encontra a umidade, a viagem acaba. Até o final da raiz, a profundidade é 120 metros. Estamos vendo as raízes mais profundas do mundo. Nesse momento tem água aqui. Tem água sendo bombada abaixo da minha mão até a árvore. O caminho todo... Que coisa incrível, não, gente? Quem é que sabia disso? Um bosque de figueiras que cresceram sobre a rocha. Sobre um terreno árido, hostil, e onde as raízes se entranharam sobre as fendas das rochas. Perfuraram as rochas, tentando encontrar uma fonte, um ribeiro e uma fonte. E conseguiram perfurar quantos metros? 120 metros. Dê uma salva de palmas para o Senhor. As nossas raízes, elas precisam ser profundas. Elas precisam ser aprofundadas, inclusive sobre as fendas das rochas. Como arrancar uma raiz tão profunda? Quando estamos enraizados sobre a rocha, jamais seremos arrancados. Jamais. Como arrancar? Qual o vento, qual a tempestade pode arrancar uma árvore enraizada sobre as fendas da rocha?
Você está comigo? Você sabe que eu fico pensando, há um texto que fala sobre João Batista, e João Batista está falando sobre frutificar. Eu vou ler, você não precisa colocar, eu só vou ler uma coisa para você. Depois de João Batista falar sobre frutos dignos de arrependimento, amém? Está falando sobre frutos. Depois ele diz, lá em Mateus 3,10, ele diz: está posto um machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. O profeta, o machado sobre a raiz. Porque quando nós queremos cortar, e falamos naquele ditado, a gente tem que cortar pela raiz. Não adianta cortar o caule, se a raiz ficar, ela cresce de novo. Não é assim? E o profeta, ele está de olho na raiz. O machado é na raiz. Veja que está tudo voltado para a raiz. E o interessante é que tudo bem cortar uma árvore que não tem fruto e passar o machado pela raiz é uma coisa, mas como é que a gente corta a raiz enraizada sobre a rocha? Tem machado que corte a raiz enraizada sobre a rocha? Como alcançar essa raiz? Uma raiz que cresceu sobre a fenda da rocha, ela não tem como ser cortada. Porque ela está enraizada, presa, profundamente. Raízes profundas. Amém? Você está comigo? Raízes profundas. Mas mesmo que essa árvore ela possa ser cortada, e as raízes que estão ali possam ser cortadas sobre a rocha, ela pode receber golpes externos, ela pode ser ferida, ela pode ser cortada, mas as raízes que são profundas, elas vão fazer crescer novamente os renovos e os rebentos, e ela voltará a crescer, porque as raízes estão protegidas sobre a rocha, nas fendas da rocha. E isso tem tudo a ver com Jó 14, verso 7. Isso tem tudo a ver com aquilo que Jó declarou e que a gente entende, porque se refere a esse tipo de figueira. Se refere a essa realidade que mesmo que a árvore seja cortada, diz o texto, Jó 14, 7 diz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, dará ramos como a planta nova. Imagina a árvore cortada. Imagina uma raiz que durou 70 anos para perfurar. 70 anos, já pensou nisso? Uma raiz que não parou de crescer aos 70 anos. 150 anos tinha essa figueira e as raízes ainda estavam sendo aprofundadas. Isso quer dizer, queridos, que não há tempo para nos aprofundarmos em Deus. Não há idade para entrarmos em níveis mais profundos em Deus. Não há idade para continuarmos a procurar a fonte das águas. O que essa palavra de Jó está falando é que aquela raiz, mesmo envelhecida,
o tronco foi cortado, mas ela mesma envelhecida, ela está buscando a fonte. Ela está tentando achar o cheiro das águas. Amém ou não amém? Como é que ela consegue entrar nas fendas da rocha? Qual é o GPS dessa planta? O GPS dessa planta é o cheiro das águas. Amém. Amém. Ei, a sua raiz, ela tem que ser capaz de se aprofundar e buscar o cheiro das águas, o cheiro da fonte. Sabe o que é que a gente aprende com isso? É que raízes profundas, elas sobrevivem a lugares e climas hostis. Amém? Sobre a rocha, lugares áridos. Isso quer dizer que não interessa muito o que acontece do lado de fora. Ei, presta atenção. Não é tão importante o que acontece do lado de fora, se as minhas raízes foram profundas. Muitas vezes, nós nos surpreendemos com pessoas que de repente se afastam do Senhor, que de repente se revelam em algumas coisas. E às vezes a gente fica, poxa, mas aquilo aconteceu com fulano, aquilo, quem diria que poderia acontecer? Irmãos nossos, que hoje são pródigos, que estão aí como filhos pródigos. O que acontece, queridos, é que o que ocorreu é que foi revelado apenas o que estava dentro. Às vezes as pessoas falam, né, de homens de Deus que de repente eles se sentem chamados para entrar no mundo da política e vão. E todo o receio é que, pronto, vai chegar lá, vai se corromper. Mas por que vai se corromper? Só vai se corromper se revelar o que está dentro. Ah, não, fulano está ganhando muito dinheiro e agora vai ser... o dinheiro só vai corromper se revelar apenas aquilo que estava dentro. Se o que estava dentro está consolidado, está afirmado, tudo vai permanecer do mesmo jeito. Não haverá corrupção suficiente para mudar a estrutura, porque a consolidação está bem alicerçada e firmada. Amém, irmãos? O que depende do que está dentro. Quando isso acontece, revela apenas para o exterior o que estava dentro do interior. E essa é a realidade. Muitas vezes nós queremos justificar as coisas que acontecem no nosso exterior e queremos justificar que isso é as nossas justificativas e desculpas para o nosso fracasso. Muitas vezes nós queremos dizer que tudo o que está acontecendo e que não está dando certo dentro da nossa vida é por conta do nosso marido, é por conta do nosso filho, é por conta do emprego, é por conta da igreja, é por conta, da célula, as nossas frustrações, a nossa vulnerabilidade e até o nosso pecado. Nós queremos justificar que é os fatores externos que nos rodeiam. E o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Tem gente que coloca a culpa nas outras pessoas. Não é assim? Ah, não, eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja é assim, assim, assado, e é isso, e o pastor passa por mim, não fala comigo. Isso acontece. Né?
É porque o problema está na minha célula. Mas sabe qual é o problema, irmão? O problema não está nas pessoas, o problema não está na igreja, o problema não está na célula. O problema não está é que não tem raiz. Ou a raiz está doente. E não adianta mudar de lugar. Tem que tratar a raiz. Tem que escavar. Tem que se aprofundar. Tem que tentar identificar qual é o problema na raiz dela. Na raiz do problema. Você está comigo? Você está entendendo? E a gente precisa disso. Precisamos deixar o Senhor trabalhar conosco no processo do odre. Amém? Está lembrado da palavra do odre? No processo. Da mesma forma, deixar o Senhor tratar na nossa raiz. Precisamos ser tratados na raiz. Queridos, a hostilidade exterior, ela será suportada pela profundidade do interior. Amém? Não é o que está fora. A gente pode ter um ambiente completamente hostil, completamente inadequado, mas o problema não está nesse ambiente, porque você viu aquela figueira lá, enraizada, agarrada sobre uma rocha, não tinha água, mas ela foi buscar, ao cheiro das águas, a fonte das águas. Você está entendendo? Não é o que está do lado de fora. Não é o sol, o problema não era o sol, o problema não era a pouca terra, o problema não era o solo rochoso, o problema é a raiz. O problema é a raiz não crescer, o problema é a raiz não se aprofundar. Porque uma raiz bem enraizada, querido, eu não vou temer ondas, não vou temer vento, não vou temer tempestade. O medo se foi, porque eu estou enraizado, eu estou fundamentado. Eu não preciso temer nada que está no meu exterior, porque o meu interior está completamente enraizado. Você entende isso? Olha o que é que Jó fala sobre as raízes. E veja se não revela exatamente isso que nós acabamos de ver nesse vídeo. Jó capítulo 8, verso 17. Olha para essa palavra e vê se não é essa a realidade. E é a realidade que nós precisamos incutir dentro do cenário que nós estamos vivendo. Jó diz: as suas raízes se entrelaçam num montão de... e penetram até muralhas. Amém, irmãos? Não interessa o solo rochoso. Não interessa se tem uma muralha. Se tem raiz. Se tem uma raiz mestra que é capaz de sentir o cheiro das águas, ela vai se aprofundar. Ela vai se agarrar sobre a rocha. Como arrancar uma árvore fundamentada sobre a rocha, enraizada a uma profundidade de 120 metros. Como arrancar essa árvore? Você está comigo? O problema é a raiz. Jeremias capítulo 17, verso 7. Veja o que diz. Diz: bendito o homem que confia no... Irmãos, vocês estão bem? Bendito o homem que confia no... e cuja esperança é o Senhor. Aí ele diz: porque ele é como a árvore plantada junto às... que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o... mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Olha só, irmãos. Aqui
está falando de um cenário perfeito e de um cenário imperfeito. O cenário perfeito é a árvore plantada junto às águas, amém? Mas o imperfeito, ele diz que essas águas elas não vão durar, porque vai chegar o tempo de estiagem, o tempo de sequidão, e essas águas elas irão secar. E quando secar, o que é que vai acontecer? Aí, quando secar, o que pode acontecer, ou se de repente não tiver água, o que tem que existir é uma árvore que estenda suas raízes para encontrar o ribeiro, para encontrar a fonte, e encontrando a fonte, as suas folhas, mesmo em tempo de estiagem, mesmo em tempo de sequidão, elas estarão sempre verdes, e no ano da sequidão, ela não se perturbará e nem deixará de dar o seu fruto. Amém, irmãos? Olha o que é que fala Colossenses capítulo 2, verso 7, em uma versão na linguagem de hoje. Olha o que é que diz esse texto e essa tradução. Ele diz: estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre ele, se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Se nós não estivermos enraizados nele, irmãos, não iremos suportar os ataques exteriores, a hostilidade do cenário que muitas vezes estaremos sendo postos. Você sabe que quando estamos na superficialidade apenas, irmãos, e não se tem raiz profunda, nós não vamos conseguir permanecer, pela falta da raiz. Quando vivemos apenas na aparência exterior, não vamos conseguir suportar os ventos, irmãos. Um dia, a aparência exterior, ela irá se revelar naquilo que falta dentro do interior, porque sempre se começa de dentro para fora. Então o problema é a raiz. Nós não vamos suportar ventos, tempestades, porque não há raízes profundas, presas sobre as rochas, não tem profundidade. Ela não está presa, agarrada, enraizada. E nós precisamos estar enraizados nele. E não interessa o tempo. O que nós precisamos entender é que sempre podemos ir a níveis mais profundos, saindo daquela nossa aparente superficialidade, daquilo que na verdade nós não somos. Não adianta a maquiagem. Sabe por quê, irmãos? Escuta isso. As raízes, elas não são estéticas. Você nunca vai dizer, que raiz tão linda. Olha essa raiz, maravilhosa. As raízes, elas não são estéticas, irmãos. Ela só está comprometida com o propósito. Ela não está preocupada com a aparência. Ela está preocupada e comprometida de alimentar a árvore e de prover o fruto. Agora, a árvore só terá o bom fruto se tiver uma raiz sarada e profunda. Sem raiz sarada e profunda não tem fruto bom. Não é uma raiz bonita, queridos. Ninguém fala de uma linda raiz, mas todos falam de um fruto bonito e saboroso por causa da raiz. Você entende? Você está comigo? Nós precisamos aprofundar as nossas raízes, irmãos.
O que falta, muitas vezes, para nós, é sairmos do nível da superficialidade da nossa vida espiritual. É sairmos daquilo que é apenas aparente e é o estereótipo, mas que não revela o que nós somos dentro. Não adianta terceirizar os problemas. Não adianta querer colocar o problema naquilo que está fora. Quando o nosso problema depende de nós encontrarmos e estarmos ligados na fonte. Porque aquele que permanece nele, esse dá fruto. E ele limpa mais para que dê mais fruto ainda. Você está entendendo? Permanecer nele, está enraizado nele, está agarrado a ele, sabendo que ele é a nossa fonte, ele é a nossa fonte de alimento, ele é a nossa fonte de água, ele é tudo o que nós precisamos, e a nossa vida tem que estar posta nela. É por isso que o profeta diz que aquele que confia no Senhor será semelhante a essa árvore plantada, que está ligado à fonte, ao ribeiro, porque as suas raízes, elas são profundas. Você entende isso? Hoje nós temos uma geração vulnerável, porque não tem vida com Deus, irmãos. Porque não tem raiz. E quando o vento sopra, balança. E quando a tempestade vem, leva embora. Porque não tem solidez, ela não está enraizada, agarrada. Nós vemos em época de chuva, em época de vento, quando dá as ventanias, as árvores, elas tombam. Sim ou não? Elas tombam. E não adianta ela ser uma grande árvore. Porque agora nós tivemos lá, no Mississippi, irmãos, aquelas árvores, sei lá, de 30 metros, mas as raízes são superficiais. Porque não adianta crescer para o lado de fora, você tem que crescer para o lado de dentro. Estávamos lá, bateu um vento de 2 horas, derrubou mais de 5 árvores e passou 1 dia e meio sem energia no Mississippi. E depois a gente olhou as árvores tombadas, as raízes eram curtas, não suportavam o tamanho da árvore. Ei, você está comigo? Porque o que interessa, queridos, é quando nós crescemos para dentro. Porque é o que está dentro que sustenta o que está fora. Você entende isso? É o que está dentro. É muito interessante isso, porque há um texto lá em Romanos que fala sobre isso. Romanos 11, verso 18, veja o que é que diz. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. É a raiz que sustenta, irmão. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, é a raiz que sustenta. É estar enraizado que vai te sustentar. As raízes profundas não estão preocupadas com essa estética, sabe? E tem raízes que precisam ser de fato arrancadas. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam. Uma raiz de amargura, ela gera frutos de contaminação. Ela não atinge apenas uma árvore. Essas raízes doentes, enfermas, elas precisam ser arrancadas, saradas, curadas. Amém? Tem gente que carrega a amargura por toda a vida. Que fruto uma raiz de amargura pode prover? O que se esperar de uma árvore dessa com raízes iguais a esta? Infelizmente nós temos pessoas assim, e que não deixou o viticultor tratar dessa raiz, escavar, descontaminá-la, remover, para tornar ela sadia novamente, e não gerar contaminação com aquilo que está ao seu redor. Quando nós olhamos para Jesus, o profeta Isaías, ele também declara algo para nós. Isaías 53, verso 2, ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. 700 anos atrás, Isaías falou isso, apontando para Jesus, um dos maiores profetas messiânicos, e dizia: olha, ele está subindo como renovo, numa raiz de uma terra seca. Falamos de uma parábola sobre uma terra seca. Jesus é aquela raiz capaz de puxar os nutrientes mesmo em uma terra seca. As raízes de Jesus, irmãos, não estavam nessa terra, como as nossas raízes também não podem estar nessa terra. As raízes e os recursos de Jesus, eles vinham do Pai, do céu. Logo também as nossas raízes precisam estar postas nele. Ele é o nosso verdadeiro alimento, ele é a nossa verdadeira sustentação, ele é a nossa provisão, ele é a nossa completude em tudo. Aonde estão plantadas as suas raízes? Nas suas emoções? E elas variam com as suas emoções? Nas suas frustrações? Nas suas decepções? Nas amarguras que te retroalimentaram durante toda a tua vida, e você está preso a essas raízes? Aonde estão postadas as tuas raízes? Como elas estão? Elas são profundas, são superficiais, elas aguentam a hostilidade do calor, do sol, do tempo desértico sem água. Como são as suas raízes? Como estão postadas? Hoje, nós estamos aqui para sermos desafiados, incomodados, a entender que disso depende o fruto que nós iremos produzir. Qual fruto você tem produzido? Fruto digno de arrependimento? Hoje, se olharmos para a sua árvore, se olharmos para você como uma árvore, haverá frutos para serem colhidos. Esses frutos saciarão a fome de quem está com fome do teu lado. São frutos sadios, frutos atrativos.
Durante quanto tempo você tem caminhado a sua caminhada cristã e que as coisas simplesmente não acontecem e você está preso nesses ciclos, em ciclos repetitivos, e as coisas simplesmente elas não rompem, e você fica terceirizando o problema às vezes nas pessoas, porque o problema, querido, está na sua raiz, que precisa ser tratada pelo viticultor, que precisa escavar e tirar tudo aquilo que está sufocando a essa raiz. Talvez essa raiz ela precise ser podada, ser cortada, ser tratada, para que ela possa achar o caminho da fonte das águas e possa gerar frutos dignos de arrependimento. Essa noite eu estou aqui para te dizer que tudo depende de uma decisão e de uma atitude sua. De sair do estereótipo, que por um tempo ele pode até agradar, mas um dia será revelado o que está dentro. Porque ninguém consegue enganar todo mundo durante muito tempo. Um dia, aquilo que estava em oculto será revelado. Jesus, ele vivenciou com muitos homens e passou durante 3 anos num intensivo tremendo, mas num dado dia, o coração de um homem chamado Judas foi revelado. Porque o problema não foi tudo que foi feito do lado de fora, é tudo que não foi permitido ser feito do lado de dentro. E ele mesmo estando com Jesus, foi aquele que traiu a Jesus, por causa das raízes. Essa noite, você está sendo desafiado a olhar para as raízes que estão dentro. Para as raízes que talvez estejam te enfermando, te adoecendo, te travando, te paralisando, tornando você simplesmente inútil sobre a terra dos viventes. Pelo simples fato de você não conseguir florescer e frutificar, a dar frutos, os frutos do Espírito Santo, porque as raízes não são profundas. De gerar frutos de alguém querer beber da sua fonte e comer do seu fruto. De alguém buscar e olhar em você e querer achar o fruto e não conseguir achar o fruto. Você está entendendo? Como permanecer assim? Hoje você está sendo convidado, porque o viticultor, ele marcou um encontro com nós essa noite aqui, para querer tratar da tua raiz. E tudo isso depende de uma decisão sua. Vamos ficar de pé. Olha, quando nós recebemos uma palavra dessa, e quando Jesus, Ele manda nós olharmos para a figueira, é porque o Senhor está dizendo, olha, ela vai revelar algo. Você está entendendo?
O que Jesus está dizendo, olha, a figueira ela vai revelar algo profético. A figueira ela vai expor, vai manifestar algo. Há uma expectativa. Há uma expectativa. Há uma palavra de Deus que diz que a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você está entendendo? Tudo isso se resume, queridos, a dizer, olha, quem espera por Jesus, Maranata, é a noiva, irmãos. Mas a criação, ela está esperando pela manifestação de você como filho de Deus. Você está entendendo? Há uma expectativa da revelação dessa figueira. Há uma expectativa de ser tirado o fruto dessa árvore que está dando fruto o tempo inteiro e que não interessa o tempo, não interessa se estiou, não interessa se tem sol forte, não interessa se está no deserto, não interessa, as folhas delas permanecem verdes o tempo inteiro e ela tem fruto o ano inteiro. Porque o que está fora não abala o que está dentro. E hoje o nosso maior problema é esse: estamos sendo abalados por tudo que acontece do lado de fora. Porque não tem profundidade do lado de dentro. Não tem aprofundamento, não tem raiz profunda, ela não está presa à fenda das rochas. E o Senhor está te chamando para esse nível. Há uma expectativa da manifestação dos filhos, porque tudo se remete a essa identidade. A essa identidade. Eu sei quem sou. Eu sei aonde eu estou postado. Eu sei aonde eu estou enraizado. Eu sei a quem estou preso. Eu sei aonde estou fundamentado. O vento pode soprar. A tempestade pode vir. Eu não tenho medo. Porque eu estou enraizado. Nada vai me arrancar. Estou preso à rocha. E ainda que tentem me ferir, ainda que tentem me atingir, ainda que tentem me cortar, a raiz está profunda. Eu vou crescer de novo. Eu vou dar rebento. Os rebentos vão florescer, os renovos vão crescer. Porque tem raiz. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, vamos deixar das nossas desculpas, vamos deixar das nossas justificativas, e vamos tratar do que está dentro. Coloque sua vida diante de Deus agora. Deixa o viticultor agora te visitar. Ele está pedindo permissão ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: deixa eu dar mais uma chance. Deixa eu dar mais uma oportunidade. Os 7 anos de esterilidade, de paralisia, de indiferença ainda não se completou. Deixa eu escavar aqui um pouco. Deixa eu me aprofundar, deixa eu tentar alcançar essa raiz aqui. Deixa eu ver o estado dessa raiz.
Deixa eu tratar com essa raiz. Deixa eu ver se tem algo que está aqui contaminando, que está comprometendo o fruto. Ei, deixa o Senhor te escavar hoje. Deixa Ele te escavar hoje. Deixa Ele colocar a mão dentro dessa terra. Deixa Ele descompactar essa terra seca. Deixa Ele colocar a mão na tua raiz. Olha, Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Deixa Ele curar tuas raízes hoje. Espírito Santo de Deus, vem aqui e quebra esse jugo que está aqui, Senhor, desse lugar, com a autoridade do Teu nome. Venha, Deus, agora e quebre todo jugo de frieza, de indiferença, todo jugo de paralisia, toda frieza mórbida. Meu Deus, venha, mas venha com força, quebrando estruturas. Venha quebrar estruturas essa noite. Meu Deus, venha. Espírito de Deus, venha quebrando todo o jugo. Vem, Espírito Santo, vem e começa, Senhor Deus, a tocar onde só você pode tocar. Estenda a sua mão, estenda a mão, Senhor. O agricultor é aquele que não tem medo de sujar as mãos, mas ele quer, com suas mãos curadoras, saradoras, tocar você. Senhor, vem aqui, Senhor. Eu te peço, Espírito de Deus, toca em raízes aqui. Tira a superficialidade essa noite, Senhor. Arranque e traga decisões aqui essa noite. Decisões, viradas de chaves que farão com que pessoas saiam, ó Deus, da margem e entrem, ó dentro de uma experiência, ó Deus, mais profunda em Ti. Em tudo, Senhor, no conhecimento, porque o conhecimento é algo que precisa ser prosseguir, é algo que precisa aprofundar. Por isso o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não interessa quanto tempo de evangelho você tem, eu quero te dizer, as tuas raízes estão vivas e elas podem se aprofundar mais ainda. E você ter uma experiência que você nunca teve, e você viver o que você nunca viveu, e de você conseguir alcançar o que você nunca alcançou. Espírito de Deus, vem aqui, Espírito Santo. Ressuscita as raízes mestras, aquelas que se aprofundam sobre as fendas, aquelas que abrem as rochas, aquelas que fendem, ó Deus, as fortalezas. Meu Deus, venha com essas raízes desbravadoras, que não são impedidas, ó Deus, por toda hostilidade, Senhor Jesus, do que está ao seu redor.
mas é aquela que penetra, aquela que se aprofunda. Vem, Espírito Santo, vem aqui nesse lugar, Senhor. Vem aqui nesse lugar, Senhor. Atinja a cada coração, atinja a cada mente. Quebra, Deus, os obstáculos. Quebra essa noite, Senhor Deus. Vai quebrando. Eu quero, no nome de Jesus, ó Deus, quebrar esse ambiente, Senhor Jesus, que bloqueia, esse ambiente, Senhor Jesus, ó Deus, que descredibiliza, Pai. Ó Deus, tire, lance fora todo medo, ó Deus, do compromisso, Senhor Jesus, de um aprofundamento, meu Pai, de entrar no nível maior, no nível mais profundo. Tira, Senhor Deus, o raso, as cisternas rotas, e ó Deus, aprofunda hoje as fontes. Vem, Espírito de Deus,